Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Estamos a entrevistar os principais candidatos à presidência da República. Hoje temos connosco Luís Marcos Mendes. Bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pela atenção e pelo convite e pela oportunidade. Nos debates, vários adversários seus já referiram dúvidas sobre qual foi a sua atividade profissional nos anos em que esteve fora da política. Por exemplo, André Ventura falou sobre Angola. Na Sociedade de Advogados a Abreu, trabalhou com Angola em que áreas? Eu verdadeiramente com Angola, a única relação assim mais intensa que tive foi ser durante 2 anos presidente da mesa da Assembleia Geral do Banco Caixa Angola, que é um banco detido pela Caixa Geral de Depósitos na maioria do seu capital. E que tinha ação na Angola. Sim, e ação na Angola como outro acionista. E havia um conflito acionista que se arrastou durante 2 ou 3 anos e foi-me solicitado que aceitasse ser Presidente da Assembleia Geral na perspectiva de, digamos assim, tentar ajudar a resolver esse conflito. Era entre quem esse conflito? Não, entre os dois acionistas. Entre a Caixa e a Sonangol. Sim, que tinha a ver com repartições de lugares, comissão executiva, tinha a ver basicamente com uma questão do acordo parasocial, porque a Caixa queria ter a totalidade dos membros executivos da comissão executiva. E, portanto, eu aceitei com esse objetivo. Logo que esse conflito foi possível ultrapassar, e foi, basicamente 1 ano e meio, 2 anos, eu próprio renunciei, nem sequer terminei o mandato. A minha participação, em termos de escritório, tive participação em 2 ou 3 iniciativas de debates, conferências, mas não tive nenhum tipo de atividade profissional. Além de mais, os advogados portugueses não podem advogar em Angola. Mas Ricardo Soares Oliveira, que é um dos mais reputados investigadores do regime angolano e de Angola, afirma que a Sonangol foi usada para financiar o MPLA, para alimentar o clientelismo político, para proteger e enriquecer a oligarquia. Sentiu-se confortável a trabalhar com esta empresa? Mas eu não estava a trabalhar com a Sonangol, eu nunca trabalhei com a Sonangol, nem eu pessoalmente, nem eu como advogado, nada. Eu apenas fiz, como Presidente da Assembleia Geral, as pontes necessárias para resolver uma questão do acordo parasocial. Portanto, e estava sobretudo em representação da Caixa de Depósitos, que é a entidade portuguesa. E o facto de ter sido nomeado para esse cargo pela Caixa não o coloca numa situação de conflito de interesses para falar, por exemplo, como falou no debate com João Coutinho Figueiredo, sobre uma eventual privatização da Caixa? Neste caso, opondo-se a isso? Não, de forma nenhuma. Mais ainda, até podemos voltar atrás. Quando eu fazia comentários, várias vezes até critiquei os bancos, e designadamente a Caixa Geral de Depósitos, relativamente à parte em que não aumentavam os juros dos depósitos quando até os certificados de aforro estavam a aumentar. Até devo dizer que uma vez recebi quase um protesto formal da Caixa Geral de Depósitos, com um administrador a telefonar-me a queixar-se muito dos meus comentários. Acho que fui sempre completamente isento. Até Angola mais nada? Não teve mais nada em Angola, tirando essas conferências? Não. Sim, exatamente. Conferências, 2 ou 3 conferências, sim, em que participei da iniciativa também do meu escritório e são todas públicas. Quanto ao mais, devo dizer o seguinte, é preciso sempre precisar. Um advogado português não pode atuar em Angola. Não, está bem, mas quer dizer, da mesma forma que foi Presidente da Assembleia Geral, podia ter sido Presidente da Assembleia Geral de outras empresas, podia ter estado de alguma maneira... Não, fui apenas Presidente da Assembleia Geral de um banco da Caixa Geral de Depósitos, portanto, portuguesa, indicado pelo acionista português, com um objetivo muito claro, que era uma espécie de serviço público. Arrastava-se um conflito há 2 anos, e a prova é esta mesmo. Quando o conflito foi ultrapassado e a Assembleia Geral Definitiva se deliberou,
eu renunciei. Nem sequer um mandato cumpri. E foi também presidente da mesa da Assembleia Geral de uma empresa da área da saúde, a Atris Portugal, que tinha relações com grandes grupos privados de hospitais. Mais uma vez, isso provoca-lhe algum conflito de interesses quando tiver eventualmente de tomar decisões sobre as relações do SNS com privados? Não. De forma nenhuma. Além do mais, eu também não sou candidato a Ministro da Saúde, nem a Primeiro-Ministro, nem a nenhum cargo executivo. Mas pode votar ou promulgar diplomas, mas é tudo muito claro, e se houver qualquer questão de conflito de interesses, dir-lo-ei com toda a clareza. Mas pode haver em algumas áreas? Não. Pensa em invocar conflito de interesse em algumas áreas? Eu não penso ter conflito de interesses em nenhuma área, portanto não penso invocar. Mas, em teoria, tem que pôr sempre tudo em aberto. Se em algum momento alguma questão colocar, eu sou pelo lado da transparência. Deixa-me até dizer aqui o seguinte, nos meus comentários fiz sempre isso. Raramente eu comentei assuntos que poderiam ter implicação com o meu escritório, mas houve um que tive que fazer. Porque era quase escandaloso eu não comentar a questão da privatização da TAP no momento em que a decisão foi tomada. Era impossível. Era impossível. Lembro-me, de resto, da minha interlocutora da altura, Maria João Ruela, dizer: fulano, temos que tratar deste assunto. E eu disse, mas eu tenho aqui um conflito de interesses, porque o meu escritório, não eu, patrocinou um dos concorrentes. Eframovich. Sim, Eframovich. Mas é preciso dizer duas coisas. Foi tudo, embora eu não tenha participado pessoalmente, mas o meu escritório, sim, foi tudo dentro da normalidade, tanto que o concorrente que nós patrocinávamos perdeu, não ganhou. Portanto, não vejo onde haja qualquer problema. Segundo, quando comentei, tive a ocasião de fazer a declaração de interesses, a dizer, o meu escritório patrocinou este concorrente que, de resto, perdeu. Até é um concorrente polémico, não é? Sim, claro. Teria sido bom a TAP ficar nas mãos dele? Não estou... Não, sobre isso não vou pronunciar. Houve um concurso, foi claro que a proposta do adversário era melhor, foi adjudicado ao melhor, ponto final, parágrafo. Teve uma empresa familiar com a sua mulher e os seus filhos, entretanto já a dissolveu em novembro deste ano. Penso que era por essa empresa que era remunerado pelos comentários televisivos e por conferências pagas. Está disponível para revelar quem foram os clientes? Além de, claro, a SIC, já presumimos, não é? Mas... Sim, se for preciso, com certeza. Também não são muitos, sim. Mas vai fazê-lo? Quer dizer, se for solicitado, falo com todo o gosto. Os clientes onde fiz conferências, sim, sem problema. Tem os clientes da sociedade. Da sociedade são, por um lado, era a SIC, por outro lado, meia dúzia de clientes onde fiz conferências. Sim, não tenho nenhum problema. E também outras áreas em que tenha atuado na Sociedade de Advogados, também está disponível para... Sim, quer dizer, eu não posso divulgar, evidentemente, clientes, que isso é proibido. Mas não tenho nenhum tipo de problema. Há bocadinho divulguei relativamente à questão da TAP, porque isso foi público. E foi público e nunca ninguém acrescentou, é certo, o concorrente que o meu escritório patrocinava até perdeu. Foi sócio de uma empresa que foi referida na chamada Operação Labirinto. Isso, aliás, está a circular agora aí nas redes sociais uma notícia dessa altura, já lá vai há algum tempo. No seu comentário televisivo na altura disse que nunca recebeu um único euro da empresa e que não sabia da atividade ligada aos vistos gold. JMF, Projects and Business. Sim, não se recorda disto. Já foi em 2011, já que não era convocado para qualquer reunião desde 2011. O facto de ser sócio desta empresa e depois não acompanhar a atividade não mostrou aqui alguma negligência nesta altura? Não sei se está... Não estou sequer a ver qual é... É da Operação Labirinto, mas não sei, aquele caso dos vistos gold. Sim, mas... Na altura fez comentário sobre isso. Mas não me recordo qual. Não me recordo qual é a empresa, mas julgo que tem a ver com uma empresa que na altura foi falada que tinha a ver com vistos também gold. Com o... Não tinha nada a ver com vistos gold, não tinha a ver. Foi associado por causa do Miguel Macedo, julgo certo. Eu. Sim, isso é uma sociedade que já foi extinta de resto há imenso tempo e que acabou por nunca ter atividade. Mas que era uma cidade que na altura foi explicado na perspectiva, Miguel Macedo, coitado, entretanto falecido, e em que juntávamos para tentar ter atividade profissional quando eu também tinha saído da política e ele também. Mas a empresa acabou por nunca ter atividade e encerrou. Julgo que é essa.
quando era líder do PSD, andou um bocadinho para o domínio da ética, afastou autarcas com suspeitas de corrupção, mas que ainda não tinham sido acusados nem condenados. Sim. Qual é que será a sua exigência ética para primeiros-ministros? Se forem investigados num caso de corrupção, têm que se demitir? Eu não vou estar a colocar agora cenários em concreto, eu como candidato presidencial agora fazer de analista, fazer de comentador. Portanto, a minha teoria está explicada em vários documentos a esse respeito, mas é a teoria geral, não vou agora aplicar a casos concretos. Quando tive que tomar decisões, apliquei a casos concretos. E devo sempre chamar a atenção que, ao contrário do que tem sido dito, ou que muitas vezes foi dito, não é dizer uma pessoa arguída tem que sair de funções. Eu próprio, quando tomei decisões nas autárquicas, afastei 2% das câmaras, Oeiras e Gondomar, mas não afastei, por exemplo, a Presidente da Câmara de Leiria, que estava arguída. Porque avaliou caso a caso. Claro, e é caso a caso que se deve avaliar. E politicamente falando, não é juridicamente. As questões judiciais são um elemento a levar em atenção. Isabel Damasceno estava arguída por uma coisa menor, e de resto depois nem sequer foi acusada, o que significa que assim, eu tenho um padrão de orientação e depois tem que se aplicar evidentemente ao caso concreto. Eu disse na altura também, um autarca pode ser afastado mesmo sem estar arguído. Ou seja, a sua imagem, o seu comportamento não me oferecem grande credibilidade. Pois eu acho que tem que ser substituído, mesmo não havendo arguídos. Portanto, arguido não é suficiente, mas uma acusação já seria, por exemplo. Uma acusação já seria, sobretudo, evidentemente, se forem processos sérios e graves. Porque uma acusação é uma fase completamente diferente de arguído. Para o cidadão, parece que arguído é mais forte do que ser acusado. Mas nós sabemos que é exatamente o oposto. Portanto, evidentemente que um político, já com uma acusação definitiva, já com um despacho de pronúncia, num processo especialmente grave, acho que hoje em dia é mais ou menos pacífico, que é difícil manter-se em funções ou ser candidato. Agora, arguído é uma coisa completamente diferente. Mesmo assim, obviamente que deve ser levado em atenção, sobretudo se crimes graves, como acabou de referir, corrupção. Se não houver prenda de Natal para o Luís Montenegro e for arguído naquele processo, também não será razão suficiente para, quando tomar posse, o chamar à razão, não é? Eu percebo a sua questão e acho muito interessante, mas eu não vou comentar cenários. Quer dizer, se eu fosse comentador, poderia fazê-lo. Na minha qualidade de candidato presidencial, uma pessoa não faz cenários em público. Um candidato presidencial não faz análise ou comentário em público. Pode fazê-lo em privado. E até muitas vezes deve fazê-lo. Agora, não deve fazer em público, porque senão é um fator de ruído, é um fator de instabilidade, é um fator de perturbação. Portanto, vamos aguardar as decisões judiciais, porque neste momento a questão está entregue à Procuradoria-Geral da República. Em 2024, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, foi constituído arguido por suspeita de 8 crimes: corrupção ativa e passiva, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, participação económica em negócio, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito. Sente-se confortável com o apoio dele? Eu creio que até já o questionaram sobre isso, não me dá. Sim. Ele não foi acusado ainda de nada, até já pediu ao que foi público para ser ouvido e não foi ouvido, e portanto deixemos aguardar. Eu não tenho nenhuma razão para objetar neste momento. O Guilherme Silva, que é o seu mandatário na Madeira, chegou a dizer que ele não tinha condições para continuar. Não sei se disse, mas de qualquer maneira se disse. O Dr. Guilherme Silva tem todo o direito a ter a sua opinião. Há uma pequena diferença. Eu sou o candidato presidencial e ele não é. Sim, mas aqui, no que diz respeito ao catálogo de suspeitas de que falava, em certo sentido, Miguel Albuquerque, quer dizer, faz bingo, são 8, não é? E, no entanto, isso não o leva a ter nenhuma... Mas que eu saiba, ele nem sequer ainda foi ouvido no processo. Atenção, nem eu nem o meu escritório somos advogados dele, portanto eu não sei, é só daquilo que é público. Agora, eu vejo o processo há tanto tempo, digamos assim, mais ou menos na mesma situação, houve muito show-off e tudo isso. Acho que há uma coisa que desde logo me faz muita impressão. Se o próprio pediu para ser ouvido e não é ouvido, é uma coisa estranhíssima. Acha? Acho.
Mas o que eu não entendo foi o senhor que disse que há investigações que, pela especial gravidade das suas suspeitas, como é o caso da corrupção, devem levar a que um responsável político tome a iniciativa de sair. Mas depois, quando chega a um caso concreto, um apoiante seu... Não. Mas aqui... Ninguém está a dizer que ele é culpado de nada, como é evidente, mas foi o senhor que disse que colocou a barra aqui neste nível. Isso que é com certeza. E continua a colocar agora relativamente ao Miguel Albuquerque... Em relação a ele é que não. Não é isso. Nem sequer sabe exatamente em que estado está o processo e nem sequer ele foi ouvido sobre essa matéria. Portanto... Quer dizer, sabemos em que estado é que está o processo. Não sabe. Sabemos que ele foi constituído arguido por suspeita de 8 crimes. E disse, estou a citá-lo, há investigações que, pela especial gravidade das suas suspeitas, como é o caso da corrupção, devem levar a que um responsável político tome a iniciativa de sair. Estou a citá-lo assim. E, no entanto, neste caso, em que ele foi constituído arguido por corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, participação económica em negócios, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito, enfim, poderá defender-se disto tudo, mas quer dizer, olhando para a sua posição teórica, depois... Acho que num caso como esse, exatamente, devemos aguardar a investigação e se vai ou não ser acusado. A acusação é que é o elemento decisivo. Admite vetar nomes de membros do governo que lhe sejam propostos, como fez Jorge Sampaio quando era presidente? Por exemplo, vetaria um nome de um ministro ou de um secretário de Estado em relação aos quais houvesse suspeitas éticas? Eu não sei o que é que Jorge Sampaio fez ou deixou de fazer, não sabe. E também relativamente a essa questão só responderei em termos concretos, não em termos abstratos. Isto é um bocadinho mais... Terá vetado Paulo Portas para os negócios estrangeiros e creio que Marcelo Rebelo de Sousa também o fez com Azeredo, com Gomes Cravinho para uma das passos. Não sei. Quer dizer, não necessariamente por razões éticas. Deixe-me dizer, tenho alguma suficiente experiência para saber que aquilo que muitas vezes se diz nesse tipo de matérias não é aquilo que exatamente acontece. E, portanto, não sei o que é que aconteceu. Quero chamar a atenção que a escolha de um governo é da total responsabilidade de um primeiro-ministro. E, obviamente, que o presidente tem que dar posse e tem que aprovar os nomes. Admito, em tese, mesmo muito em tese, que a título excepcionalíssimo, se houver questões de natureza muito séria no plano político ou ético, a questão se possa colocar. Mas acho que colocar-se-á sempre em privado, nunca em termos públicos. Porque houve 3 secretários de Estado do atual governo que, quando tomaram posse, tinham problemas com a justiça, eram suspeitos em casos... Não seria suficiente para... Não sei, não vou tomar posição sobre as coisas. A minha teoria geral é apenas esta. A questão pode suscitar-se, sim, mas nunca se poderá suscitar em público. Será sempre em privado. Nestas matérias tem que haver alguma prudência. Eu sei que há adversários meus, nesta corrida, que gostam de ser muito vocais nestas questões. Mas eu percebo, mas são aqueles que, em princípio, não têm hipótese de chegar a Presidente da República. É como a questão de promulga esta lei, não promulga esta lei quando o processo legislativo ainda está longe do fim. Acho uma imprudência, uma insensatez. Dizer, não, eu promulgo ou eu veto. É uma insensatez completa. Alguém que vai ser Presidente da República só se pronuncia sobre uma lei quando o seu texto está aprovado. Até porque não há 2 hipóteses apenas, veto ou promulgação. Há também uma terceira. Pode enviar-se ao Tribunal Constitucional. Isso só é possível apreciar com base no texto final. Queria tentar perceber a bitola ética no cargo presidencial, porque quando foi líder do PSD colocou-a bastante elevada no caso dos autarcas. Mas, Rui Pedro, não tenha uma dúvida que a minha bitola ética está basicamente definida e já dei provas nesse sentido. Porque as provas que eu dei não foi apenas, como ali citou o Miguel Pinheiro, não foi apenas eu escrever num livro a minha teoria. Não, foi eu aplicar a minha teoria. Antes de a escrever em livro, apliquei-a, que é bastante mais difícil. Eu apliquei. Porque isto hoje, à distância, é tudo fácil. Na altura, esteve toda a gente dentro do partido contra mim. Está a falar da questão dos autarcas afastados. Sim, toda a gente líder contra do PSD. Mim. E eu tomei as decisões. Eu não disse que ia tomar. Eu tomei as decisões. Estava toda a gente contra mim. Com exceção de 2 pessoas. Infelizmente, as 2 já falecidas. Azevedo Soares e Miguel Macedo. Toda a minha comissão política, que era da minha confiança, toda contra mim.
Se houvesse uma votação, eu perdia. E, portanto, isso sim foi difícil, porque teorizar é bastante mais fácil. Dizer que se faz na casa do vizinho também é mais fácil. Eu tive que fazer internamente e ainda hoje pago alguma fatura por isso. Mas, portanto, acho que já provei. Tudo para dizer, respondendo à sua questão, que evidentemente as questões de natureza ética são levadas muito em atenção. A diferença que há é que o seguinte, na formação de um governo, na alteração de um governo, numa remodelação, todas as conversas são legítimas com o Primeiro-Ministro. O que eu quero sublinhar é assim, nunca tratarei essas matérias na praça pública, mas poderei tratar essas matérias em privado com o Primeiro-Ministro, seja este ou qualquer outro, porque eu posso ter que lidar com este governo ou com um próximo. Defendeu que sejam criadas sanções a deputados que tenham aquilo que chamou comportamentos inqualificáveis. Que sanções é que seriam essas e quem é que as aplicaria, já que os deputados são democraticamente eleitos? Sou muito defensor dessa ideia. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, vejo com satisfação que essa ideia está a ganhar adeptos. Vi recentemente Pedro Delgado Alves, uma figura destacada do Partido Socialista, a defender o mesmo ponto de vista que eu. E acho que esse caminho vai ser feito. Uns a concordar, outros a discordar. É a lei da vida e é a democracia. Agora, não vou, hoje que sou, já não comentador e candidato potencial, não vou dizer que sanções em concreto, porque isso é matéria de decisão do Parlamento. É um outro órgão de soberania. Acha que isso começa a ser cada vez mais necessário do que tem visto o Parlamento? Isso acho. Já há sanções que deviam ser... Há na Europa alguns países onde isso existe. Não todos. Alguns. Há sanções dessa natureza também no Parlamento Europeu. Portanto, não há muito a inventar. Há que encontrar um modelo equilibrado para esse efeito, que tipo de sanções. Mas a questão primeira, essa é a mais simples. A questão primeira é instituir ou não instituir sanções. Eu sou adepto disso. Até para defesa do próprio Parlamento e defesa dos deputados cumpridores, que, do meu ponto de vista, são a maioria. É separar o trigo do joio. Quem prevarica de forma muito clamorosa e quem cumpre os seus deveres. Acho que nestas matérias há sempre que separar o trigo do joio. E neste momento já acha que há comportamentos que deviam estar a ser punidos? Quer dizer, eu acho que toda a gente vê, não é? Eu disse isso, quer dizer, eu já tinha explicado quando comentava esse meu ponto de vista, que mantenho. Mas, por exemplo, quando sucedeu o que sucedeu com aquele deputado Manuel Arruda dos Açores, eu insisti muito nisso. Acho que era um caso claro. Uma componente é a questão judicial. Isso trata o Ministério Público e trata os tribunais. Outra é a questão ética e política. Aquele caso, a dada altura, transformou-se simultaneamente numa comédia e numa tragédia. Comédia porque toda a gente se ri daquele comportamento, mas tragédia também porque muita gente pergunta como é que é possível estar um deputado no Parlamento e continuar no Parlamento depois de tudo quanto veio ao público. É neste sentido que eu acho que a questão merece a pena e não é numa perspectiva penalizadora dos deputados, é exatamente no sentido oposto. É no sentido de defender a imagem e o prestígio dos deputados. Quem é que deveria decidir sobre essas sanções? Porque já chegou a defender uma comissão de ética que tivesse senadores. Não. Está a falar então dentro do Parlamento. Isso é uma segunda questão. Isso é uma segunda questão que eu também explico com todo o gosto. A Assembleia da República não tem uma comissão de ética. Sim. Não tem. Tem uma comissão. Tem transparência. Tem uma comissão que trata de questões legais, de impedimentos e incompatibilidades. Questões éticas são de natureza diferente. A ética não se esgota na lei. Ora, uma comissão de natureza ética não há. E devia haver. E depois deve ter uma de duas composições possíveis. Uma normal, tradicional. Uma comissão de ética do Parlamento, integrada por deputados do próprio Parlamento. Isto é o normal, é o tradicional. Já é um passo bom. Se existir isto, o que ainda não existe. Eu sou um pouco mais exigente neste sentido. Acho que uma comissão de ética, para ser mais credível, deveria ter uma composição senatorial, de pessoas fora do Parlamento. Dei o exemplo, ex-presidentes da Assembleia, ex-provedores de justiça. Ou seja, para que não haja aquela sensação de que os deputados estão a julgar em causa própria. Agora, a questão primeira é a existência de uma comissão de ética. Eu devo dizer que coloquei esta questão
Os partidos não têm Ainda eu era líder do PST, portanto, há 17, ou 18 ou 19 anos. E acho que não tem havido este cuidado. Pronto, mas publiquei até um livro em 2008 chamado Mudar de Vida, cujo primeiro capítulo tem estas sugestões todas e já foi há uma eternidade. Agora, o Parlamento decidirá. Não posso agora ser eu a decidir ou a dizer o que é que deve fazer o Parlamento. Pedro Passos Coelho disse que pode não apoiar ninguém nestas eleições. Pode-nos dizer quando é que foi a última vez que falaram? Queres dizer? Não, isso não vou dizer, não. Isso não compreendo. Não quer dizer se foi há pouco tempo, se foi... Não, isso não... Se não têm tido uma relação muito próxima. Não, eu tenho uma relação muito próxima até com ele. Portanto, quanto a essa parte, há 30 anos que eu tenho uma relação muito próxima com ele. Sim, continuamos a ter, sim. E continuamos a ter, mas não vou contar nem sequer calendários, nem locais onde é que tive as últimas conversas com ele. Mas temos uma relação muito, muito próxima há 30 anos, que é uma relação até mais pessoal até do que política. E tendo essa relação, não tem pena que ele não lhe tenha declarado apoio? Já eu respondi a isso e respondo-lhe novamente com todo o gosto de manter a minha coerência. Se ele me apoiar, eu fico satisfeito. Se ele decidir não apoiar ninguém, também não fico zangado com ele. É o poder, é a liberdade de decisão que ele tem. Se apoiar outro candidato, isso já seria, se ele o fizesse? Acho isso impossível. A minha resposta é muito clara. Acho isso impossível. Muito bem. Anunciou que Dino Santiago é o seu mandatário para a cultura, diversidade e inclusão. Como sabe, ele tinha defendido que deveríamos mudar a letra do hino nacional para algo menos bélico e que incentive menos a guerra. Admite essa possibilidade? Não. Ele tem direito a ter essa opinião. A democracia, o direito de toda a gente, não é a minha opinião. Mas devo dizer que gosto imenso de Dino Santiago. Tem direito a ter a sua opinião. Eu tenho uma opinião diferente, portanto, para mim a questão nem se coloca. Agora, acho uma pessoa notável. E, sobretudo, para além de obviamente, de um grande cantor, acho uma pessoa notável do ponto de vista pessoal, humanidade, sensibilidade, solidariedade. Acho uma pessoa fantástica, extraordinária. E o hino está bem como está? O hino está muito bem, não vamos inventar. O seu mandatário para Lisboa, o médico Eduardo Barroso, disse há dias numa entrevista ao Observador que se André Ventura fosse eleito Presidente da República, ele imigrava. Este tipo de discurso não contribui para uma maior radicalização da política? Não. Acho que não. O Eduardo Barroso é uma pessoa completamente genuína. É uma das coisas que eu gosto dele. Eu gosto muito do Eduardo Barroso. Devo dizer que lhe fiz o convite para o meu mandatário em Lisboa sem grande esperança que ele aceitasse. Fiquei muito surpreendido e sensibilizado por ele aceitar. Porque ele já me tinha dito várias vezes, ele nunca tinha votado no PSD ou na AD. Nunca votou. E aceitou. E eu fico muito satisfeito porque assim, sabe? Não, a gente diz que a minha candidatura é uma candidatura, digamos assim, partidária. Dino Santiago não é uma pessoa do PSD. É uma pessoa à esquerda. Eduardo Barroso não é uma pessoa do PSD. É uma pessoa à esquerda. Toy, um grande cantor, aí não é uma pessoa do PSD, é uma pessoa bem à esquerda. Alice Vieira, uma grande senhora, uma grande escritora, é uma pessoa à esquerda. Ou seja, a minha candidatura tem um conjunto alargado de pessoas, não apenas independentes, mas pessoas que são independentes, digamos assim, do centro-direita, do centro-esquerda, ou às vezes para além disso, mas que se revêem em mim, na minha candidatura e na minha maneira de ser. E isto satisfaz-me muito, porque eu quero ter, de facto, uma candidatura agregadora, abrangente, em que tem pessoas do PSD, do CDS, é natural, apoiam, mas também muitas pessoas independentes. E particularmente, se fizerem as contas, a quantidade muito significativa de pessoas do meio universitário dos institutos politécnicos. Ou ex-presidentes, ou atuais reitores, mesmo em funções. Do setor da educação, do setor do conhecimento, do setor que é absolutamente decisivo do ponto de vista do país. Eu estou muito satisfeito com esta abrangência e caráter agregador da candidatura. Entrevistámos aqui no Observador Henrique Gouveia Melo, que disse que só revela os nomes dos financiadores da campanha dele ao Tribunal Constitucional. Por uma questão de transparência, está disponível para revelar quem são os seus principais financiadores? Sim, com certeza, na altura própria tenho que o divulgar. Tenho que o divulgar, com certeza, divulgarei. Ao Tribunal Constitucional. Além do mais, não é os grandes financiadores, porque aquilo tem limites muito claros. Tem um limite,
as doações, porque as pessoas estão neste momento ainda a fazer doações. Eu não tenho muitas neste momento, mas serão divulgadas com certeza na altura própria, mas não antes disso, sem qualquer drama. Mas como é que eu posso andar a divulgar assim aos bochechos? Quer dizer, acho um bocadinho que é ver fantasmas, não há nada de transcendente, as empresas não podem participar e não participam. São donativos individuais que serão todos divulgados sem qualquer problema. Eu tenho a maior das transparências em toda a minha vida. Eu acho lindamente que vocês coloquem as questões todas. A minha vida foi escrutinadíssima durante os 12 anos em que fiz comentário, tudo escrutinado. Acho tudo bem, tudo perfeito. Agora, também tenho um conjunto, evidentemente, de regras e, portanto, quando tiver terminado o processo, divulgarei tudo, com certeza. Afirmou que para dar posse a um eventual governo do Chega exigiria um documento escrito com aquilo a que chamou garantias constitucionais. Sim. Caso o programa eleitoral do partido tivesse, por exemplo, a promessa da instituição da prisão perpétua, por exemplo. Certo. Mas um partido não pode ter no programa propostas para alterar alguns artigos da Constituição? Como é que... Depende das situações. Eu acho que é esse o ponto, é que não tem sido devidamente lido com atenção. Não é da sua parte, mas já havia alguns colegas seus a lerem com alguma precipitação essa minha ideia. Então vamos tentar perceber. Se o Chega tiver no seu programa a ideia de instituir a prisão perpétua, evidentemente que essa questão não tem lei regulamentadora possível. A ideia em si é inconstitucional. Não, mas a proposta pode ser de mudar a Constituição para poder ter, não é? Desculpe, está a ver. Não pode ser. A sua questão não faz sentido nenhum. Não, mudar a Constituição é outra questão mais tarde. No momento em que eu tenho que decidir é com base na Constituição que está em vigor. Não é num projeto de Constituição assim. Mas deixe-me tentar perceber. Não, eu vou explicar. Sim. Eu vou explicar. Sim, mas deixe-me só dar mais um contexto. Claro. Se o Chega a tentar legislar uma matéria inconstitucional, há uma forma muito simples. O Presidente envia essa legislação para o Tribunal Constitucional e é chumbado. Não. Pois, esse é que é o ponto. Não, há matérias que não podem sequer ser legisladas. Porque a Constituição proíbe a ideia. Se a Constituição proíbe a ideia de prisão perpétua, não há lei possível a fazer. Não há lei possível a fazer sobre uma matéria que a Constituição não permite. Mas porquê é que não se limita a mandar essa lei para o Constitucional e depois Mas não pode. O seu erro é esse. O seu erro é esse. Sobre aquela matéria não pode ser feita lei. Porque a Constituição proíbe. É desde logo a ideia inconstitucional, não é legislável. Mas temos muitas leis que são chumbadas pelo Tribunal Constitucional, não temos? São coisas diferentes. Eu vou tentar então explicar mais, o defeito será meu. Um partido inscreve na Constituição. Vamos regulamentar o segredo de justiça. No programa eleitoral, é isso? Sim, programa eleitoral, claro. Quando der posse a um governo... Não, é que tinha dito na Constituição. Portanto, no programa eleitoral... Não, no programa eleitoral diz vamos regulamentar, por exemplo, o segredo de justiça. Porque há muitas violações ao segredo de justiça. Em matéria de déficits, quando for regulamentada, ou seja, ao fim de 6 meses, 1 ano de governo, pode ter matérias constitucionais ou inconstitucionais. Porque é uma matéria ali muito delicada, que tem a ver também com a liberdade de expressão. E nessa altura eu terei que decidir se envio ou não envio ao Tribunal Constitucional. Mas regulamentar a ideia em si, legislar a ideia em si de segredo de justiça, é viável, é possível. Questão diferente é, por exemplo, a prisão perpétua. Independentemente da intenção, não se pode legislar sobre uma ideia que a Constituição impede. Já percebi. Impede. Mas significa... Mas se a proposta for alterar a Constituição nesse sentido, aí já não há problema. Miguel, mas isso já não é comigo. Isso é mais tarde. Eu tenho que decidir no momento em que dou posse. No momento em que dou posse é esta Constituição que está em vigor. Não é a outra que está na cabeça, seja de quem for. Portanto, são processos completamente diferentes. Eu digo, muito bem, se quiser altera a Constituição. Certo. Mas o Presidente da República, no momento em que dá posse, é com base na Constituição que está atualmente em vigor e não com uma suposta Constituição. Não, claro, mas se a proposta do Chega for mudar a Constituição, tudo bem. Não, tudo mal.
Então. Não, peço imensa desculpa, tudo mal. O Presidente da República não lida com uma Constituição fictícia, possível, futura, previsível. Não, lida com a Constituição que está em vigor. No dia 9 de março, quando eu tomar posse, é aquela Constituição que está em vigor. No dia em que qualquer governo tomar posse, é a Constituição que estiver em vigor. Agora, se alterarem mais tarde a Constituição, eu passarei a lidar com a Constituição que está em vigor. Ou seja, o Presidente da República lida com a Constituição que está em vigor. A Constituição, neste momento, não permite isso. Se não for alterada até ao dia da posse de um eventual governo do Chega, eu não posso aceitar medidas de caráter inconstitucional. De resto, isto aplicar-se em tese a um governo do Chega como a qualquer outro. Mas só o Chega é que tem banalizado a sua intervenção com muitas propostas de caráter inconstitucional, que não são sequer legisláveis. Agora, para além desta questão, veja de resto o desgaste que é para um regime democrático. O Presidente da República, que tem como principal missão cumprir e fazer cumprir a Constituição, dar posse a um governo do Chega que 8 dias depois apresenta um programa de governo com medidas grosseiramente inconstitucionais como esta. Eu acho que isto é o completo desprestígio. Alguém nesta matéria tem que pôr ordem na casa. Peço imensa desculpa de falar com esta linguagem que não é arrogante, é com toda a serenidade. Alguém tem que pôr ordem na casa, alguém tem que exercer a autoridade democrática. O Chega, se um dia eventualmente ganhar as eleições, tem direito a formar governo. Mas o primeiro dever que tem é cumprir a Constituição que esteja em vigor. E o Presidente da República deve obrigar a isto. Quer tomar posse? Muito bem, cumpre a Constituição. E se tiver votos para isso, pode alterar a Constituição e depois logo se fará, não é? Claro, mas isso é outro processo. Altera a Constituição. Já não depende de mim. Eu lidarei sempre com a Constituição que em cada momento estiver em vigor. Criticou Marcelo Rebelo de Sousa por ter dissolvido o Parlamento cada vez que o orçamento era chumbado. Admite manter durante quanto tempo um Primeiro-Ministro a governar com um orçamento em duodécimos? A questão não se coloca assim, quer dizer, não é uma questão de criticar ou deixar de criticar, até porque quase ninguém sublinha que nesse caso em concreto que citou, o Primeiro-Ministro disse que se recusava a governar em duodécimos. Portanto, há um dado importante a terem atenção. Isso foi público e também foi dito no órgão próprio nessa ocasião. Portanto, quando um governo diz eu recuso-me a governar em duodécimos, aí já é mais difícil manter um governo a governar em duodécimos. Agora, a minha ideia é a seguinte: o chumbo do orçamento dá necessariamente lugar a dissolução e eleições antecipadas? A minha resposta é não. Há várias hipóteses possíveis. Um segundo orçamento, é? Um segundo orçamento, por hipótese, embora me pareça difícil. Ou governar em duodécimos. Sim. E acho que durante um tempo. Não era viável até 2029 manter Luís Montenegro em duodécimos? Viável em teoria é. A Espanha já está a viver em regime de duodécimos há pelo menos uns 2 anos. Mas julgo eu. Pode pedir perturbar o nosso crescimento económico. O que eu estou a dizer é o seguinte. Essa situação deve ser evitada. Porquê? Porque um governo pode governar em duodécimos, mas um governo que tem um orçamento achumbado é logo um governo fragilizado. Fica fragilizado. Pode continuar a governar, mas fica fragilizado. O que significa que a questão não é fazer dissolução. A questão é colocar todo o empenho em evitar um chumbo do orçamento. E é por isso que esta é também uma das minhas missões essenciais, porque eu, à cabeça dos meus objetivos de candidatura, coloquei a ideia de estabilidade. E a ideia de estabilidade depende, evidentemente, de evitar moções de confiança e moções de censura, mas depende, acima de tudo, fundamentalmente, da negociação dos orçamentos. Por isso é que nesta campanha me faz muita impressão que vários dos meus adversários falem de dissolução por tudo e por nada. Por tudo e por nada, dissoluções, quando eu acho que o discurso está errado. O que alguém nesta fase dos acontecimentos deve fazer
É defender a estabilidade, é falar da estabilidade. Estabilidade como instrumento para ter maior ambição nacional, para ter maior ambição económica, maior ambição tecnológica, maior ambição social. Nós estamos aqui a falar num dia em que Portugal é grande notícia em termos internacionais por causa da Economist, que considerou que nós este ano somos a melhor economia em mais de 30 países. Nenhuma alteração à legislação laboral. Não, eu percebi. Já estamos a crescer. Eu já imaginava uma pergunta dessas. Não, eu não já vejo... estamos também. Não. Sim, mas podemos estar sempre melhor, não é? A ambição é isso, podemos estar sempre melhor. É? Eu fiz parte de governos no cavaquismo que chegaram a crescer 6% ao ano. Claro que as circunstâncias eram diferentes, não façamos demagogia. Mas a média foi de 4% no cavaquismo. Com 2 anos de crise económica séria, nós neste momento ainda não chegamos, não ultrapassamos 2%. Agora, que neste momento Portugal é um país com uma belíssima imagem em termos internacionais, não é só por causa da Economist. Basta falar com dirigentes internacionais. Por causa de quê? Por causa da sua estabilidade financeira, por causa da evolução da sua dívida pública, por causa dos seus excedentes orçamentais, por causa do seu crescimento económico, que não sendo transcendente, é muito superior à média europeia. E, portanto, este é um momento especial. Nós se calhar ainda temos Miranda Sarmento no Eurogrupo. Ainda vamos ter Miranda Sarmento no Eurogrupo, não? Quer dizer, pode ser que sim, competente para isso ele é. Eu acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito competente. E, portanto, pode ser... O que eu quero significar é o seguinte, independentemente da lógica, governo-oposição ao país. E isto não é demagogia. Quer dizer, com esta notícia de hoje, qualquer português fica satisfeito. Portugal em alta. Agora, podemos mais... esta questão não nos deve fazer... digamos assim, cruzar os braços. Já estamos bem. Não. Ambição. E para ter ambição, a primeira coisa, deixe-me só concluir este raciocínio. A primeira coisa importante para ter ambição, mais crescimento, mais desenvolvimento, maior sustentabilidade, é estabilidade. Se não houver estabilidade, se estivermos permanentemente a fazer eleições de ano a ano, então o país não vai a lado nenhum. Ficou claro. E, portanto, nós vamos só aqui... a estabilidade é instrumental, mas é decisiva. Vamos só passar umas perguntas sobre justiça. No debate com João Coutinho Figueiredo, disse que queria acabar com as manobras dilatórias na justiça. Admite diminuir as possibilidades de recurso por parte das defesas? Não, admito que a grande solução é dar poderes aos juízes para decidirem liminarmente em matéria de manobras dilatórias. Os juízes têm que ter esse poder. Tem que fazer essa avaliação e... Não, tem que ter esse poder. Tem que fazer essa avaliação e ter esse poder. E, portanto, isso faz toda a diferença. Do meu ponto de vista, um magistrado que está a dirigir um julgamento deve ter poderes para liminarmente indeferir manobras ou iniciativas que ele considera que são dilatórias. Já podia ter sido feito, por exemplo, na Operação Marquês, que comentou ainda ontem no debate. Quer dizer, é o que está a acontecer. É o que está a acontecer permanentemente com José Sócrates, mas seguramente também acontece noutros casos que não são mediáticos. O que eu defendo é o seguinte: um magistrado que está a dirigir é um juiz. Um juiz é uma personalidade independente. Deve ter amplos poderes para decidir o que é ou não é manobra dilatória. Acho isso essencial. Que se possa começar a cumprir pena depois de 2 condenações, em vez de se ficar à espera do trânsito em julgado? Admito que essa questão, numa reforma da justiça, possa ser considerada. Lá fora, em vários países altamente democráticos também é. Criticou recentemente o facto do Ministério Público ter feito buscas na TAP 10 anos depois dos factos a que dizem respeito. Admite diminuir os prazos que estão na lei para as investigações do Ministério Público? A questão não é dos prazos que estão na lei, sabe? É como a questão das escutas. Peço imensíssima desculpa, tenho alguma vantagem nessa matéria, deixe-me explicar o meu ponto de vista. Nessas matérias, como nas escutas, acho que a lei está correta. O problema é a prática. A prática é que não está. Dou, por exemplo, o exemplo das escutas que esteve agora muito na ordem do dia. As escutas são, nos termos da lei, um instrumento que deve ser usado a título muito excepcional. Como meio complementar, a palavra é esta, de investigação. Não como meio principal de investigação. Pois a prática está a ser exatamente o oposto. É o meio principal de investigação e não o meio complementar. Portanto, o que há a mudar não é a lei. É mudar a prática. Como é que sabe disso? Como é que sei? Porque... Conhece por dentro as investigações? Não, claro, como é que pode dizer com essa certeza que as claro. Escutas são o meio principal de investigação? Sim, quer dizer, basta conversar aí com os agentes da justiça, com vários deles, e dizem isso à saciedade. Ou seja, é responder à questão:
há demasiadas escutas em Portugal. Eu respondo sempre desta forma. Acho que há, por esta razão, mas também não sou adepto daqueles que querem limitar drasticamente as escutas ou acabar com elas, porque evidentemente para mim, à cabeça, há que tratar das investigações. Agora, o que eu respondia aqui à Mariana é assim, é preciso mudar a lei? Não. É preciso apenas que a lei esteja correspondida pela prática. Mas a lei é que permite estes prazos de investigação. Se lhe parece que são longos, não deveria haver uma mudança? Numa reforma da Justiça, ver-se-á. Mas não me vou comprometer numa matéria desta natureza porque também não quero comprometer investigações. Não se esqueçam que eu tive a ocasião de dizer duas coisas, mas agora queria sublinhar era uma. Que irei fazer o meu primeiro Conselho de Estado sobre estas matérias e com prioridades que defini, 4. Mas também disse que vou chamar previamente ao Palácio de Belém 3 entidades, Presidente do Supremo, Procurador-Geral da República, Diretor da Polícia Judiciária. São quem no terreno conhece estas realidades. E quero perguntar-lhes de uma forma muito clara, entre outras matérias, o que é que consideram necessário, em termos de lei ou em termos de meios, como importante fazer para reforçar e intensificar desigradamente o combate à corrupção. Hoje, de resto, é o Dia Internacional, julgo eu, do combate à corrupção. Não chama a Ministra da Justiça também para... Diga? Não chama a Ministra da Justiça para esse encontro? Não. A Ministra da Justiça não faz investigações. Não, para saber, para fazer esse diagnóstico. Não, que a Ministra da Justiça pode ser útil, com certeza chamar, com certeza para ver o que é que o Governo está a fazer ou vai fazer nestas matérias. Agora estou a dizer aqui, chamar as pessoas que estão no terreno, que conhecem estas matérias, que sabem quais são as dificuldades, os constrangimentos, para que digam cara a cara, do ponto de vista de meios, olha, faltam-me meios, do ponto de vista da lei, preciso desta ou daquela alteração, ou é necessário. Eu acho que isto é de meridiana clareza e bom senso. E tendo em conta essas críticas que tem feito, às buscas alegadamente tardias, ao alegado abuso de escutas telefónicas na investigação, tendo em conta isso, que balanço é que faz até ao momento do mandato do Procurador-Geral da República? Não tem um ano ainda que eu saiba. Não vou fazer. E já o criticou tanto? Não. Eu? Não. Então está a criticar o Ministério Público, não é? A forma como o Ministério Público funciona, depende dele. Com certeza, mas eu não estou a falar de 10 meses, ou 11 meses, ou 9 meses que ele tem de mandato. Eu estou a falar, digamos assim, dos últimos anos. Vamos ser completamente francos. Eu tenho defendido sempre muito o Ministério Público e vou continuar a fazê-lo, tem um papel indispensável. Agora, ninguém está acima da crítica. Agora não posso criticar o Ministério Público. Com certeza, um Presidente da República deve ser muito contido no uso da palavra. Agora, eu, por exemplo, como comentador, critiquei muito a antecessora. Neste momento, tenho criticado o Ministério Público, mesmo em decisões, a maior parte das quais não tem ainda a ver com este Procurador-Geral. É muito recente em funções. Luís Marcos Mendes, muito obrigado por ter vindo a este Sob Escuta especial. Nós voltamos em breve com mais entrevistas a candidatos presidenciais. Muito bem.